Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 12 de junho de 2020. Cor litúrgica é a verde, né? Estamos na 10ª semana do tempo comum. Já acabou, né? Na verdade, após a Santíssima Trindade, houve o término da Páscoa, né? Que nós celebramos por 50 dias, né? Que graça que foi. Pode não ter sido muita graça, né? No sentido de das coisas terem dado certo nas nossas vidas, não é mesmo? Mas a gente precisa ter o ânimo fortalecido em Cristo. Muito bem. Hoje é dia de Santo Onofre. Antes que alguém venha falar que hoje é o dia dos namorados. No Brasil é dia 12. Não sei porquê. As pessoas até vinculam o dia 12 com o dia 13 de junho. E quem não teve namorado no dia 12, até o dia 12, para ganhar presente, aí recorre para simpatia no dia 13 de junho, dia do Santo Antônio. Coitadinho do Santo Antônio, né, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Mas se você não é ligado nessas datas, né? Dia dos namorados, compre perfume, compre chocolate, compre champanhe, compre vinho, cerveja, bibi, né? Hoje é dia de Santo Onofre, tá? Eu fui atrás para saber, né, quem é Santo Onofre. Eu tenho um livro, vou indicar. Os 5 Minutos dos Santos. Os 5 Minutos dos Santos, de J. Alves, da editora Ave Maria. A editora Ave Maria é uma das editoras que eu gosto bastante, já repararam, né? Tanto é que eu tenho muita coisa da editora. Mas eu tenho que recomendar um outro livro dos 5 minutos, porque é uma coleção, né? Que é os 5 Minutos do Espírito Santo. Ele não é da Renovação Carismática Católica, mas é um livro muito simpático, um livro assim muito instrutivo, inclusive, tem orações diárias, né? Então são 5 minutos de leitura por dia, tá? E é bem bacana, eu gosto bastante. Eu acabei comprando também os 5 minutos de Maria, mas não foi aquela emoção ainda, né? Não, tá guardado, né? Um dia talvez eu fale, quem sabe, não é verdade? Mas os 5 minutos do Espírito Santo pode também ser um grande itinerário, né? De início, se você está querendo fazer um vínculo com o Espírito Santo, uma intimidade, às vezes você não curte muito a renovação carismática católica, acha que é muita gritaria, enfim, é normal, acontece. Eu já vi muitos comentários de várias pessoas que torcem o nariz, né, com algumas publicações e o jeito como as pessoas do grupo de oração da RCC se comportam, então gera um pouco de animosidade, mal-estar, aquela coisa, entendeu? Preconceito também. Tudo junto ao mesmo tempo. Então aí eu indico esse livro que ele não é da RCC, mas ele faz reflexões a respeito do Espírito Santo. Se não me engano, quem escreveu foi um padre, tá bom? Mas esse material aqui também sobre os santos, ele me ajuda bastante. Além desse material que fala dos santos, eu tenho aquele tradicional Um Santo para Cada Dia, de Mário Esgarbosa, da editora Paulus. Um clássico, inclusive, né? E lá, para o dia 12, está São Gaspar Bertone, que eu não vou falar. É muito santo, né? Então, mas o que está dentro do calendário geral romano é Santo Onofre, pelo que me parece. E quem foi Santo Onofre? Ele foi um eremita egípcio que passou a vida inteira na mais completa solidão no deserto de Tebaida. Alimentava-se de raízes e cobria o corpo com um cinturão de folhas. Por 70 anos viveu sozinho buscando a Deus mediante oração e uma vida de austeridade. Pouco antes de morrer foi encontrado pelo monge Pafúncio, ao qual narrou sua vida. A devoção a São Onofre chegou ao Ocidente trazida pelos cruzados. É invocado com a seguinte oração: Ó São Onofre, que pela fé, penitência e força de vontade vencestes o vício do álcool,
Concedei-me a força e a graça de resistir à tentação da bebida. Livrai dessa verdadeira doença também os meus familiares e os meus amigos. Abençoai os alcoólicos anônimos, para que conservem firme seu propósito de viver afastado da bebida, de ajudar seus semelhantes a fazer o mesmo. Virgem Maria, Mãe compassiva dos pecadores, socorrei-nos. Santo Onofre, rogai por nós. Interessante, né? É um santo para vencer o alcoolismo. Muito importante. Muito importante. Tudo que é vicia, infelizmente, há recaídas. Todo mundo é viciado em alguma coisa. Todo mundo tem alguma obsessão, alguns menos, outros mais. E só pela graça de Deus para vencer, né, gente? Tem vários vícios, né? Atualmente, além do vício da bebida, o vício da pornografia, entre outras coisas. Como diria o padre Paulo Ricardo. Aliás, eu recomendo que você esteja acompanhando lá as redes sociais dele. Ele cheio das multiplataformas, né, gente? Ele só não tem uma TV, mas tá na internet. Tá bombando aí. Então vá acompanhando as indicações de leitura dentro do blog dele, acompanhe ele no SoundCloud, acompanha ele no Twitter, no Instagram, no Facebook, acompanha porque ele tá bem animado. Ele e a equipe estão fazendo ótimos cursos, preparando um material muito importante de formação, tá? Então vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9, depois do 11 ao 16. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram seus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: Vai, toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Hazael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 26, com o refrão: Senhor, é a vossa face que eu procuro. Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão, meu coração fala convosco, confiante, é a vossa face que eu procuro. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Senhor, é a vossa face que eu procuro. O evangelho de hoje está em Mateus 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com um desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de uma união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E, bem, o que eu poderia dizer a respeito da meditação da leitura de hoje, né? O pitaco do dia. Primeiro,
Elias, o profeta Elias, ele entra num estresse muito. Se você volta um pouco na leitura para entender o contexto do porquê que Elias está escondido e pede uma audiência com o Senhor. Na realidade é isso que aconteceu. Ele pede uma audiência com o Senhor disse: "Não, aguarda lá, eu vou aparecer, né? Eu vou me fazer presente." E aí acontece um monte de coisa, raios, trovões, terremoto, vulcão e tsunami, tudo, mas o Senhor aparece, aí que tá, discernimento de espíritos. O profeta Elias faz uma experiência, já tinha feito uma experiência com o Espírito Santo e sabe, né, a hora certa de que Deus está presente, a partir do murmúrio de uma brisa suave. Por incrível que pareça, eu já fiz uma experiência mais ou menos assim. Por isso que é importante afinar os ouvidos, os sentidos, para perceber quem é de fato o Espírito Santo e quando que a presença do Senhor realmente se faz presente. Em parte, eu concordo com algumas pessoas que não gostam muito de alguns trejeitos algumas coisas que acontecem dentro da RCC. Rodopio, gritos e aquela coisa alvoroçada, né? Desculpa, eu não acredito. Não acredito. Porque a experiência do Espírito Santo é o que a palavra fala. Essa é a experiência que até Deus Todo-Poderoso nos pede para que ficarmos atentos. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele age nas contradições da parte humana, da parte terrena, dessa vida 3D, sabe? Dessa vida material de corpo tangível, né? Aliás, esse termo corpo tangível é um maneirismo meu, digamos assim, é uma mania minha dos tempos passados. Esse lance do corpo tangível, mas só para você entender, a pessoa que anda, né? Que está andando, está respirando. E como Deus é a contradição e paradoxo desse mundo, porque a lógica do reino dos céus, que é a lógica de Deus Todo-Poderoso, a lógica do Senhor Jesus, é totalmente diferente do que nós vivemos. Inclusive a postura de vida, a imitação de Cristo, ele bate de frente com os interesses no mundo, do desejo do nosso corpo, bate de frente. É um choque, é uma pancada, uma pancadaria mesmo. Ou você escolhe a vida em Cristo e, por consequência, ter o Consolador ao seu lado, mas aí a gente tem que ter a percepção direita, né, de reconhecermos se é o Espírito Santo ou não, ou se é o Espírito enganador, e para isso a gente precisa estar muito cheio de Jesus, né? Muito, muito, muito entranhado com Jesus. E aí vem essa parte do Evangelho, né? Que Jesus pede cuidado com aquela parte do corpo que te faz levar ao pecado. Infelizmente, nesse correr de muitos anos, assim, ouvindo notícias, até teve uma vez, umas décadas atrás, que o rapaz, ele se converteu ao cristianismo, né? Aí eu não sei se é, se é cristão ou católico. Ele levou muito a sério essa questão de se teu olho está te fazendo pecar, arranca o olho e joga fora. Ele, acho que tinha algum problema sexual, ele simplesmente cortou as genitais dele. Entendeu? Levou ao pé da letra. Mutilou-se. Mas aqui eu vou dizer uma coisa que veio muito forte na leitura do Evangelho de hoje. Antes de ter a mutilação, precisamos fazer a renúncia. O que é possível fazer então? Certo é, então arranca o olho, né? Se é o olho que está te fazendo pecar. Mas o problema às vezes não é o olho, às vezes são os olhos da mente e da imaginação, né? Que te levam a adulterar com uma mulher, a cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, às vezes um consagrado. Aliás, o que eu mais ouço das mulheres é, por exemplo, a respeito do padre Fábio de Mello, né? Sabe? Então, pô, apesar da vida, eu não concordo muito com a vida que o padre Fábio de Mello faz, redes sociais eu não sigo. É muito bonitinho, muito fofinho pro mundo, entendeu?
mas para mim não cabe. Eu respeito porque é padre, não vou falar mal, só não concordo com as atitudes dele. Porque essas atitudes dão abertura para um lado muito sensual, uma vida muito sensualizada, desculpa estar falando isso dele, e que dá margem para muitos comentários de mulheres e até de homens, né? Porque hoje em dia a coisa tá assim. E para que isso, né? Então, padre tem que ter postura de padre. Eu sou meio assim, preferencialmente se vista de padre também. O colarinho, né? A roupa que não pode estar apertada, de preto, ou então com a batina mesmo. Eu já cheguei nesse ponto. Só para você entender a lógica, da onde que eu quero chegar. Mas às vezes a coisa, infelizmente, faz com que a gente veja as coisas e comece a ter pensamentos, imaginações, e aí da tentação cai para o pecado, do venial para o mortal, né? Sob vários sentidos. Aí pode ser padre, pode ser freira, pode ser consagrado, pode ser pessoa casada, pessoa não casada, pessoa que, enfim, por aí vai. E esse é um dos pecados primevos, né? Aquela da serpente lá oferecendo a maçã para Eva, né? É o pecado da sexualidade, da impureza, da malícia, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, caríssimos irmãos, só para fazer uma meditação? Nem que vocês façam a meditação, será, entendeu? A partir de um questionamento mesmo. Já é alguma coisa, né? Renunciar sempre. Renúncia. Eu renuncio. Ah, não, hoje não. Ou então até aconselho ao uso da boa preguiça. Preguiça não é boa, né? Mas é só para entender. Ah, hoje eu não vou pecar porque eu tô com preguiça. Não tá certo, né? Mas já é um começo, né? Vai, não vou fazer, que eu tô com preguiça. Pronto. Acho que é melhor do que pecar, né? Ou sair correndo. Tem pecados que você tem que sair correndo. Você não olha para trás, dá uma de mal educado, sai correndo mesmo. Dispara e vai embora, né? Ainda mais que estamos no dia 12 de junho, né? Eu vou falar com maior franqueza para vocês. Eu já tive meus dias ruins, o tal do Bad Day, né? Bad Hair Day, do dia 12 de junho. Porque eu era uma mendiga carente de amor. Ah, hoje eu posso falar, porque agora, graças a Deus, né? Jesus tá me ajudando nessa parte, né? Nossa Senhora também tá intercedendo nisso. Eu padeci muito com um rombo dentro do coração, assim, sabe? Parecia que tinha um buraco, né? Eu não sabia se era falta de comida, se era falta de amor mesmo, né? Família, enfim, várias coisas que acontecem, não é verdade? Não tem autoestima, é sempre o zero à esquerda, etc, etc, etc. Então, isso tudo desanda para um desamor muito grande. Graças a Deus, de ano para ano tem melhorado bastante, no sentido de que eu tenho me fortalecido, né? Mas só sob a graça de Deus, porque se a graça de Deus sai de mim, voltamos para o que era antes. E nesse dia 12 de junho, se você padece disso também, às vezes são questões sociais, todo mundo quer que você namore, né? Preferencialmente sendo heterossexual, né? Então são várias pressões que acontecem, a pressão social, pressão familiar, a sua autopressão, a gente se autopressiona mesmo, né? Não, eu tenho que ter. Mas isso leva para a questão do questionamento. Aí vem aquela coisa, estou mendigando amor? Jesus não me bastaria? Né? E se me bastaria, por que eu estou agindo assim? Parece um retardado, né? Parece uma pessoa que tá louco, um obsessivo compulsivo na mesma, como diz, rodeando o toco podre da própria existência, né? Então não fique triste se você está sozinho no dia 12, ou pior, não deu certo seu casamento, não deu certo seu namoro. Nesse caso eu diria que foi um livramento, até porque das duas uma, se não foi livramento você viu a realidade do teu companheiro ou companheira. Porque se você está triste, suponho eu que você que foi abandonado ou abandonada. Não honraram um compromisso. Aí você pode até culpar a amante, mas nesse caso agradeça para o amante ou a amante ter levado e arrancado essa pessoa da tua vida.
porque essa pessoa não ia te fazer feliz. Se ela já fez agora, imagino que ia fazer depois, viu? Então, querendo ou não, é um bom livramento. Cada um mostra a verdade de si, né? Então é isso. Procure uma pessoa muito próxima dos teus valores ou que você admire, né? Um valor que de repente não é da tua família, mas que você gostaria de ver, né? Dentro do seu núcleo familiar. Entende? Então, esqueça as promoções de Dia dos Namorados. Aliás, graças a Deus que nessa parte da pandemia eu não vi muita coisa a respeito de propaganda de Dia dos Namorados. Porque é uma pressão de marketing tão grande que nos estressa, né? E isso afeta a gente. Então, isso também é um fator de renúncia. Eu não vou cair na data do dia 12 de junho, com exceção do Dia das Mães, né? Dia das Mães acho que é bom honrar a mãe dando um presente. Mas tem datas, assim, comerciais que são desnecessárias, gente, porque só acaba com a gente. Força a barra, aí você faz vínculo com uma pessoa, no final engravida da pessoa, ou você engravida alguém, pronto, aí virou um caqui virado no amarrento, né? Entende? Então, se você como eu já padeceu disso ou está padecendo, não padeça. Renuncia. Ou então, nesse dia 12, já que você está triste, você vai estar triste, então vai lá no Santíssimo Sacramento. Dá para visitar capelas virtuais via internet. Chora lá, chora mesmo. Vai e chora de uma vez. Fala que você está carente mesmo, você é uma carente, que eu precisava de um homem. Aí depois, tomara que Santo Antônio venha te dar uma luz. Para que você precisa homem? Até porque os homens eu tô com uma certa desconfiança. Ou estão sendo muito mal criados, ou estão se criando muito mal criados, porque a taxa de feminicídio e violência contra a mulher está absurda. Sem contar que, apesar das medidas, né, de medidas, desculpa, medidas protetivas, que a pessoa já fez violência com a esposa, que nem eu vi uma notícia hoje, o rapaz não podia chegar perto da esposa porque estava com a Lei Maria da Penha a favor dela, então ela tinha um boletim de ocorrência, mais uma medida restritiva, né? O rapaz tinha que ficar não sei quantos metros longe dela, e só que o rapaz chegava, estressava a mulher, e ainda o próprio filho, que é uma criança, criança mesmo, dá para ouvir, criança falando, pai, não chega perto, o senhor está deixando a minha mãe muito mal. E o que, que o pai dava para ouvir a voz do cidadão dizer assim, não, mas filho, você tem que entender que eu preciso de um abraço, de um carinho. Palavras do pai, né? Só que na realidade, para chegar ao ponto da polícia ter intervido, para ela ter esse documento de, de distanciamento, não é distanciamento social, você sabe do que eu estou falando, é distanciamento já de polícia, né? Porque se o rapaz chegar perto, a polícia chega lá e prende o homem. Porque então, quer o abraço, mas depois quer encher a mulher de soco na cara, né? E xingar ela. Que amor é esse? O que é isso? É loucura? Isso sim eu chamo de mente doentia, né? Ou então vamos capar todo mundo, vamos deixar todo mundo eunuco. Melhor. Castração química. Quem sabe abaixa a bolinha, né? Acho que é excesso de testosterona aí. Tem alguma coisa errada. Certo? Aliás, a taxa de feminicídio no Brasil tem crescido muito. Violência contra a mulher, né? E ainda eu não posso nem reclamar muito, porque visto lá fora, ainda feminicídio da cadeia. Infelizmente as vítimas, a grande parte, morrem antes disso, né? Uma pena. Certo? Então, eu não tô dando bola mais pro dia 12. Já teve época bem crítica, assim. Então não compre essas fantasias dos outros, que só querem o nosso dinheiro, querem publicidade, comercial, etc. E coisa que não. E fora que leva ao pecado, né? Porque nesse Dia dos Namorados, o que mais lota são os motéis, né? São motéis, você dá bebida alcoólica, aí dá acidente de trânsito, um monte de coisa que não precisa, né? Vai dar chocolate, a pessoa é diabética, pronto, a taxa da glicose sobe alucinadamente, assim, né? É uma piração total. Certo? Então tem que baixar um pouco o fogo. Então, calma, tá?
Então, se é isso que está te fazendo mal, está te levando ao pecado, renuncia todo dia, toda hora, cada minuto. Em algum momento, a graça de Deus vai te socorrer, mas é preciso estar perseverante. Não é fácil, né? A questão até do vício, né? Os vícios são, não importa qual que é o vício, se é droga, se é bebida, a recaída acontece. Sexualidade desenfreada, né? Sempre acontece de dar um deslize. Então é preciso renunciar, fazer uma castração espiritual. A gente se cortar, mas não cortar o genital, cortar braço, não. Se é o que tá, por exemplo, vamos supor que sua mãozinha tem mania de pegar coisa dos outros, pegar caneta, por exemplo. O que você faz? Eu renuncio e já esconde a mão, né? Não vou pegar caneta, não vou pegar caneta, não vou, não vou, não vou, não posso, não. Entendeu? É difícil? Lógico que é, né? Depende da situação. Tô dando um exemplo, né? Mas existem outros. Tá bom, gente? Então não como diz, né? Lembretes. Lembretes. Você não precisa cortar a mão se você tá pegando a caneta azul dos outros. Você não precisa cortar suas genitais se é a via sexual que tá te dando trabalho, dando problema, dando pecado, né? Até eu vou terminar falando uma coisa que, olha, é difícil concordar com um dos filhos do Bolsonaro, mas eu tive que concordar com uma coisa. Eu não tô muito vendo o programa do encontro da Fátima Bernardes, né? Eu só vejo, quando eu vejo é receita e até ali não acontece nada demais. Que a da Ana Maria Braga tá junto, as duas estão juntas. Eu não sei em que dia que foi dessa semana. Aí saiu o comentário de um dos filhos do Bolsonaro, acho que é o Carlos, né? Chamo de Carluxo. É o apelido dele na rede. Ele fez um comentário que, por incrível que pareça, eu concordei. Né? Porque é um horário que é voltado para as crianças estão em casa, e o que a Fátima andou trazendo é um tema da autossexualidade, né? Para não falar outra coisa. Já você já deve ter saber do que é. Né? Ah, a gente está num momento de pandemia, estamos em casa, não tem como se relacionar com ninguém, o jeito é ficar fazendo coisa com a gente mesmo. Olha, isso é coisa que se fale. Aliás, isso tem aumentado muito. Isso é um tema, inclusive, que você encontra no Twitter, as novas formas de sexualidade em tempos de pandemia, né? Ficou tudo virtual. E aí, dá vazão para os desejos do corpo que não precisa. Claro que tem uns dias que a gente tá meio, né? E aí vai fazer o quê? Renuncia, 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 né? Acho que eu vou ler um livro do santo, né? Ou então, pronto. Ai, caiu. E agora? Pecado. Tem que fazer confissão, né? E lá vai eu estressar os ouvidos do padre, né? Mas infelizmente tem crescido bastante a automanipulação, né? Então, eu não concordo também com esse tipo de coisa. Você abre janelas que não precisa. E fora que tem vários tipos de literatura, e hoje em dia com as multiplataformas piorou, né? A sensualidade e sexualidade tem entrado cada vez mais rápido e nas crianças de uma forma violenta. Até para finalizar esse assunto, eu encontrei um vídeo no YouTube, só que eu não lembro o canal mais. O rapaz fez, o rapaz fez um react com um quadrinho do Maurício de Souza, aquele Horácio, o dinossauro. Gente, que coisa esquisita mesmo. Sabe, não foi delírio da pessoa, não. Ele foi falando, olha o que estão trazendo para as crianças, de forma subliminar. Aí que tá, né? A pessoa não entende o que é essas lances subliminar, mas é aquela inculcação mesmo. Não tô falando de ideologia, não. Eu tô falando de coisas que vêm da propaganda, vêm da novela, vêm dos filmes. E aí, como é tudo ao mesmo tempo agora, você acha que aquilo é normal. E aí a gente cria a teologia da própria cabeça. Fala que a Igreja Católica, ela não presta porque ela tem que se modernizar. Besteira, gente. É besteira. O problema é o excesso de impurezas que nós vemos até em gibi,
que era isso que eu vi na internet, que eu fiquei no YouTube, na verdade, que eu fiquei chocada, porque o Horácio é, né, um dinossauro inocente, né? Mas quando eu vi, realmente era um negócio estranho. Entre outras coisas, dentro da turma da Mônica. E eles estão nos levando a ter uma vida sexual ativa desde a tenra idade. Então isso é muito perigoso. Muito. Eu sou da época que tinha aquelas apresentadoras, né? Quando eu era criança. Então tinha aquelas apresentadoras muito jovens, praticamente adolescentes, né? E às vezes vestindo maiô, bem cavado, né? Cavado e decotado. Pra que isso? Em programa infantil. Por que será? Entendeu? Então é preciso cuidar mesmo com os olhinhos das crianças. Não dá pra deixar assim a Deus dará na TV aberta, na TV fechada, no YouTube. Tá? Isso é o mal do século. Aí os pais não sabem educar, porque os próprios pais já estão impregnados dessa inculcação desde a mais tenra idade deles, com um monte de coisa. Piadinha de duplo sentido, né? Isso também cria malícia, certo? Então tá, gente. Vamos ficar por aqui, porque senão o tema fica bem pesado, né? Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Hoje é dia de penitência. Estamos no tempo comum, então é meditação da via sacra e jejum de carne, né? Eu vou falar em outro momento, não dá para falar agora, porque aí senão estoura o tempo. Eu tenho que ter sempre um limite aqui, porque senão vocês não aguentam me ouvir falar, né? Mas hoje é dia de não comer carne, come ovo, né? Tá bom? Ou peixe. Fiquem em paz, na paz de Cristo.